O conflito entre a Federação e o Império Klingon. O conflito entre a Federação e o Império Klingon é um dos elementos mais importantes da mitologia de Jornada nas Estrelas. Desde a série original até as mais recentes, a tensão entre essas duas potências intergalácticas tem sido uma fonte de drama, intriga e ação. A rivalidade entre a Federação e o Império Klingon começou na série original de 1966. Os Klingons foram apresentados como uma espécie de guerreiros brutais e agressivos com um código de honra próprio. Eles eram os principais antagonistas dos heróis da série, a tripulação da Enterprise, liderada pelo Capitão Kirk. Na série seguinte, Jornada nas Estrelas, a nova geração, a relação entre a Federação e o Império Klingon foi explorada com mais profundidade. O personagem Worf, um Klingon que foi adotado por pais humanos, se tornou um membro da tripulação da Enterprise. Isso permitiu que os roteiristas explorassem a cultura e a história dos Klingons de maneira mais detalhada. A relação entre a Federação e o Império Klingon não era apenas de conflito. Em alguns episódios, a Enterprise e as forças Klingons trabalhavam juntas para resolver problemas. No entanto, o conflito era sempre uma possibilidade, e os Klingons muitas vezes eram retratados como uma força hostil e imprevisível. Ao longo das diferentes séries de Jornada nas Estrelas, a relação entre a Federação e o Império Klingon evoluiu. Em Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine, por exemplo, a tensão entre as duas potências se transformou em uma aliança temporária para lutar contra um inimigo em comum. Em Jornada nas Estrelas, Discovery, a guerra entre a Federação e o Império Klingon foi o arco principal da primeira temporada. A série explorou as raízes históricas desse conflito e como ele moldou a cultura e a política dos Klingons. Em resumo, o conflito entre a Federação e o Império Klingon é um elemento fundamental da mitologia de Jornada nas Estrelas. Ele permite explorar temas como a guerra, a diplomacia, a cultura e a história. Além disso, a evolução da relação entre essas duas potências ao longo das diferentes séries é um exemplo de como a narrativa de Jornada nas Estrelas é rica e complexa.